Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre cada um de nós nesta noite e que Deus nos levante o nosso coração para servi-lo, para honrá-lo. Quero convidar os irmãos para abrirem sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. As últimas palavras do capítulo 12. Começando no verso 24 e indo até o capítulo 13, o verso 3. E diz assim a Escritura: Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que aqui os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, não é verdade? Não aprendemos isso? Então, por consequência, nós não somos pessoas que caminham por instinto, realizando as mesmas operações dia após dia, sem um passo de reflexão, sem um passo de planejamento, sem um passo de desenvolvimento, uma ansiedade de crescer, uma ansiedade de progredir. Não é muito normal para a gente verificar ou andar ao lado de uma pessoa que, por infelicidade, por qualquer situação física, orgânica, tenha parado no tempo e tenha uma idade mental de criança. Esther teve um tio assim, que morreu acho que depois dos 60 anos, mas que tinha uma cabeça de 5 anos de idade, 6 anos, talvez 8 anos de idade. Ele foi tratado, ele foi cuidado, como deve ser feito com cada pessoa, e a vida dele sempre foi muito simples. Quem se preocupava eram os outros. Ele mesmo tinha reações que eram absolutamente reações de uma pessoa de 8 anos de idade, não conhecendo o perigo das coisas, não conhecendo a política da vida, não conhecendo nada, não é? O fato é que nós temos planos, nós fazemos planos, mas olhando para o livro de Atos, nós vamos perceber que Deus tem planos também. E quando Ele nos salvou em Cristo Jesus, Ele nos introduziu no seu plano. Hoje nós ouvimos falar de Abraão, e Abraão foi trazido para a presença de Deus por uma ordem de Deus. Deixa tudo para trás, deixa sua família para trás, deixa sua terra para trás, deixa tudo para começar um caminho novo para um lugar que eu vou estabelecer. E no decorrer da vida de Abraão, nós sabemos que Deus foi desvendando passo a passo para Abraão o seu propósito, o seu plano. Nós somos filhos da fé de Abraão, não é porque Abraão é muito poderoso, não. É porque o plano de Deus, traçado desde os tempos eternos, inclui essa caminhada de Deus pela história, uma interferência na vida dos seres humanos de todas as gerações, exatamente com o objetivo de fazer com que o seu nome seja conhecido de todas as nações e glorificado. Quando eu pergunto para você quais são os seus planos, você deve ter um lugar no seu coração
que deve ser o lugar mais honroso do seu coração, para dizer assim: Deus tem um plano para a minha vida. Mas não apenas Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para o mundo todo. E Ele executa este plano no mundo todo por meio da sua igreja. Eu estava olhando uma estatística, diz que no início do século XX, nós tínhamos 1.900 denominações cristãs. No final do século XX, portanto, faz 20 anos já que essa pesquisa foi divulgada, nós temos mais de 22 mil denominações. Só que a igreja é uma só. Porque a igreja não se constitui apenas do grupo que se reúne neste endereço. Não se constitui da organização à qual a nossa igreja está afiliada, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas por toda parte, Deus tem os seus escolhidos, resgatados, redimidos, salvos. Então, alguns que têm parentes aqui, inclusive no exterior, em Minas Gerais, por exemplo, podem se lembrar exatamente do fato de que ali Deus está, e de que Deus salvou, e de que Deus remiu pessoas, e remiu pessoas de outras famílias que nós nem conhecemos também. Olhando para o livro de Atos, nós já temos visto nesses últimos meses, meus queridos irmãos, o plano de Deus em ação. Ora, a chave de todo esse processo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus, e deixou no seu lugar nada mais, nada menos do que a pessoa do Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Então, a igreja foi entregue por Jesus ao seu Espírito. Jesus continua sendo o cabeça, mas o gerente, o gestor da igreja é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Nós estamos vivendo na época em que o Espírito Santo de Deus é o gestor da igreja de Cristo. E nós podemos perceber isto, porque quando o Senhor Jesus Cristo deixa a terra, Ele diz claramente quem é que vai cuidar destas coisas todas. Ele disse em Atos 1:8, como a gente tem repetido quase que todos os domingos: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ainda que aqui neste versículo a gente não tenha nenhuma alusão à igreja, como organização, como organismo, todavia, o que nós enxergamos aqui é que os discípulos de Jesus, os convertidos de todas as épocas, estão incluídos no plano de que o Evangelho de Cristo seja conhecido no poder do Espírito Santo de Deus. Não é por meio de propaganda, não é por meio da internet, não é por meio dos mecanismos que os seres humanos usam para divulgar as suas coisas. Eles são só meios. A fonte de todo o poder é a pessoa do Deus Espírito Santo. E nós vemos então como isso aconteceu. No dia de Pentecostes ele é derramado, os discípulos se tornam pessoas ousadas e começam a pregar com alegria. O Senhor vai acrescentando povo nesse grupo, de maneira que em breve esse grupo é muito grande, espalhado por Jerusalém. Nós vemos que as pressões contrárias começam a acontecer,
nós vemos os flagelos que são aplicados, as prisões, até morte, execução de um dos nossos, Estevão, é feita. Mas nós assistimos também uma ação que parece tão nociva, que é a perseguição, que acaba redundando em vitória, porque o povo se espalha pela Judéia, vai na direção da praia do Mediterrâneo, e começa a invadir Tiro, Sidom, Cesareia, e você começa a perceber que eles vão para Damasco, e eles vão para diversos lugares do norte, fugindo da perseguição, mas sem medo de continuar afirmando que tinham conhecido Jesus. Quem é que lhes dá essa coragem? Não são eles mesmos, é o próprio Senhor da igreja, o Espírito que faz isso. E nós então podemos perceber que Deus dá a Pedro a graça de trabalhar com um gentil, com uma pessoa de fora do judaísmo, e que não é um prosélito necessariamente, é uma pessoa que se impressiona com o judaísmo, mas que, na verdade, não aderiu completamente ao judaísmo, sendo um prosélito. E Cornélio, então, é um evangelista na sua própria casa. A igreja fica empolvorosa, porque de repente se vê sem controle do que o Espírito Santo está fazendo. Porque o Espírito está derramando a sua graça sobre gente que aprendeu a lei de Moisés, gente que aderiu à lei de Moisés, sendo de outra raça, e gente que não é nem prosélito, nem judeu de nascimento. É pessoa que veio de outra etnia. E nós encontramos então, neste cenário, a conversão de Saulo, que é o nome hebraico de Paulo, Paulo, nome romano, e nós conseguimos então enxergar um quadro quase que completo. O Evangelho está em Jerusalém, o Evangelho está em Samaria, o Evangelho está na Judéia como um todo, o Evangelho está na Galileia, o Evangelho está na praia do mar Mediterrâneo, mas a Bíblia fala que alguns daqueles que foram perseguidos e se evadiram, não tiveram medo de falar do Evangelho para gregos, e os gregos começaram a aceitar Jesus. E em Antioquia passou a ser um lugar onde o nome de Jesus Cristo ficou conhecido. É maravilhosa a história, mas não é graças ao esforço dos humanos, é graças ao plano de Deus, porque Deus havia dito, o Senhor Jesus havia dito: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não é verdade? É verdade. E Ele está cumprindo rigorosamente este plano, usando pessoas, usando os discípulos de Jesus, usando crentes comuns, crentes simples, crentes que eventualmente estão aprendendo, dando os primeiros passos no Antigo Testamento, dando os primeiros passos na fé cristã. Então nós chegamos neste capítulo que para mim é crucial. Eu me sinto até impotente de falar a respeito deste próximo passo do plano. Porque este plano agora prevê que o Evangelho vai chegar à capital do Império Romano. Não será nesta primeira fase.
mas será na próxima fase. De maneira que em 30 anos, percebam uma coisa, em 30 anos, o Evangelho ficou conhecido naquele tempo, tanto na Ásia Menor, quanto na Europa, quanto no norte da África. Praticamente o mar Mediterrâneo foi alcançado. E Paulo menciona aos romanos a ideia de ir para a Espanha, que era a ponta do Mediterrâneo. Em 30 anos, o Evangelho chegou na capital do império. Então foi uma ação tremenda do Espírito Santo de Deus utilizando pessoas. E eu queria conversar com os irmãos a respeito de Antioquia, mas de uma Antioquia hipotética, porque a igreja de Antioquia não existe mais, até onde eu saiba, na forma como ela era no tempo do relato. Pode ser que existam diversas denominações cristãs na atual Antioquia, cujo nome não é esse, mas naquele momento a gente pode tirar algumas lições aqui de uma igreja submissa ao Espírito Santo. O que é que o Espírito fará com uma igreja que é submissa a Ele? A primeira coisa que eu noto aqui na igreja de Antioquia é que a igreja de Antioquia, como a Bíblia manda, é uma igreja estruturada, não necessariamente por uma gestão administrativa, mas por vocações que o Espírito Santo dá. Quando o apóstolo Paulo cresceu um pouco mais teologicamente, ele trabalhou muito nesta questão de que o Espírito Santo de Deus, quando converte uma pessoa, já qualifica essa pessoa para um tipo de ministério que ela vai exercer na igreja. Nenhum crente, nenhuma pessoa convertida por Deus fica sem essas qualificações. Mas o que o apóstolo também afirma, especialmente em Efésios no capítulo 4, é o fato de que uma igreja, ou a igreja do Senhor Jesus Cristo, tem uma certa ordem de liderança. Determinados dons são dons fundamentais para que esta igreja permaneça. Só que o mentor dessa divisão de tarefas, ou de dons, ou de vocações, é o Espírito Santo de Deus. O apóstolo fala de apóstolos em primeiro lugar, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento de todos os santos. Quer dizer, essas 4 vocações, de certa maneira, são vocações que mantêm a igreja alinhada à palavra de Deus e à vontade de Deus. Portanto, o que a gente assiste da igreja de Antioquia é que havia na estrutura daquele grupo, que não se reunia num templo, mas se reunia em casas, se reunia em espaços abertos, se reunia debaixo de árvores frondosas, onde pudesse ser, eles tinham alguns, e Lucas cita 5 pessoas especificamente, que eram como que a estrutura que mantinha a igreja firme na doutrina e na graça. Se vocês olharem aqui, vão ver aqui os 5 nomes: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Não há distinção do ofício que cada um fazia.
O que nós sabemos por versículos anteriores é que Barnabé e Saulo foram mestres na igreja durante 1 ano seguido, ensinando muita gente e, por meio do ensino da Bíblia, evangelizando. Mas quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós vemos, por exemplo, capítulos maravilhosos como o capítulo 15 de 1 Coríntios, em que ele fala da ressurreição do corpo. 2 Tessalonicenses, em que ele fala de tantas coisas a respeito do ministério da iniquidade, vamos dizer assim, e de como as coisas hão de acontecer nos últimos tempos. Nós vamos verificar que o apóstolo também exerce, em determinados momentos, uma função de profeta. Eu queria ler um trecho de um capítulo de uma obra aqui, falando de profetas. Profetas foram pessoas poderosas dentro da igreja, falando com autoridade a palavra do Senhor ressurreto. Primeiro, a presença deles e suas atividades eram muito divulgadas, os profetas iam se tornando famosos. Trabalhavam dentro do contexto da igreja e talvez entrassem em atividade somente quando os crentes estavam em adoração. Quanto à sua importância, ocupavam o segundo lugar, abaixo apenas dos apóstolos, e juntamente com os apóstolos eram considerados o alicerce sobre o qual a igreja foi edificada. Isso está em Efésios capítulo 2. Eles pertenciam a grupos ou fraternidades e trabalhavam a partir daquilo que podia ser considerado grupo exclusivo de carismáticos. Eram pessoas cujas mentes estavam saturadas das escrituras do Antigo Testamento. Seus pronunciamentos proféticos, portanto, eram influenciados pela Bíblia e expressados na linguagem dela. O ministério deles distinguia-se daquele do apóstolo, do operador de milagres e assim por diante em 1 Coríntios 12. Mas estava muito associado ao ministério do mestre. O ministério deles também incluía a predição, a revelação, a identificação de pessoas específicas para tarefas cristãs específicas e até mesmo equipá-las com os dons espirituais necessários para realizarem essas tarefas. Os profetas eram pessoas cujas palavras e ações eram especialmente inspiradas pelo Espírito. Era um tipo de profecia, então, que aplicava as Escrituras na vida diária, mas ao mesmo tempo tinha noções mais amplas daquilo que não tinha sido escrito ainda. Hoje, nós podemos sim aceitar a ideia de que Deus manifeste a cada um de nós alguma coisa específica e nos ajude a consolar, a abençoar o outro, dizendo como fazer. Mas jamais nós podemos pensar em profecia do ponto de vista de novas revelações acerca do que Deus quer fazer e está fazendo. Entendem? Não existe profecia que anuncie novas revelações que não estão ou que não estejam contempladas na palavra de Deus, que nós consideramos canônica, que nós consideramos inspirada. A verdadeira profecia sempre concordará com a Bíblia. Eu vou repetir sem o barulho do microfone. A profecia sempre concordará com as Escrituras. Do mesmo jeito que o Espírito Santo não vai anunciar a você ou a mim nenhuma coisa diferente que contradiga a Escritura que Ele mesmo inspirou.
Então é possível sim que Deus manifeste e diz assim: olha, vá lá porque a vaga é sua. Deus está dizendo no meu coração que a vaga é sua. Você vai lá e a vaga está lá. Pode ser que isso aconteça. Pode ser. O Espírito é livre. Todos nós concordamos com isso. O Espírito é livre. O Espírito do Senhor é livre. Mas nós temos que pensar aqui, então, que este trabalho de Antioquia não era menos sério, não era menos efetivo, não era menos abençoador, não era menos evangelizador, não era menos proclamador do que a igreja de Jerusalém. Pelo contrário, o Espírito de Deus mantinha na igreja profetas, que norteavam a vida da igreja por meio de revelações que recebiam e por meio de aplicações do Antigo Testamento. Agora, a Bíblia está cheia de referências a falsos profetas. E eu nunca vi tantos falsos profetas como nos nossos dias, que estão profetizando, estão laceando o valor das Escrituras, os princípios e valores das Escrituras, a fim de ajustar-se ao politicamente correto. Isso é heresia. Não é modernidade, é heresia. Com Deus há misericórdia, mas não há mudança. Dá para entender isso? Com Deus há misericórdia, mas não há mudança. Deus não muda. O que é errado para Deus sempre será. E quando nós olhamos então para estes profetas, nós vemos ao lado dele os mestres, e os mestres eram aqueles que explicavam as Escrituras, que davam aos crentes a ideia de como é que eles poderiam aplicar a Escritura às suas vidas. Então, o apóstolo Paulo, quando trabalhou essa questão em Efésios, ele disse com toda clareza que aqueles que pastoreiam precisam ser ou estão equipados com a capacidade de ensinar os crentes a viver no seu cotidiano a palavra de Deus. O que eu estou fazendo aqui é um trabalho de mestre. Eu não estou anunciando nada novo, mas eu estou recordando a vocês a palavra do Senhor. Pois é, então, olhe só, eu fico impressionado, porque aqui em Antioquia não tem nenhum apóstolo, nenhum, e a pessoa que foi mandada para Antioquia para verificar o trabalho, também não era apóstolo, podia ser considerado um presbítero, Barnabé. E ele faz parte deste grupo de trabalho que lidera a igreja. Mas olhem só, eu fiquei assim, impressionado de ver como o Espírito Santo não tem barreira. Ele não tem barreira, porque ele chama um homem que vem do judaísmo, é um judeu helenista. Em tese, Barnabé é um judeu helenista, é um levita natural de Chipre. Aí ele chama também Simeão, que é chamado Níger, um apelido, uma palavra latina que quer dizer negro. E nós temos neste grupo de comando, então, uma pessoa que provavelmente é negra, mas é um judeu da dispersão. Depois, Lucas menciona Lúcio, que é exatamente de Cirene. Cirene fica no norte da África, muito longe. Chipre, norte da África, e agora Manaém, uma pessoa que viveu na Galileia,
e que foi criado como meio-irmão de Herodes, o tetrarca, que vem da corte. Pessoas tão diferentes. E finalmente Saulo, que nasceu em Tarso, foi criado aos pés de Gamaliel em Jerusalém, se tornou um fariseu e depois, convertido ao cristianismo, se tornou o apóstolo do Senhor. Assim como Jesus selecionou pescadores, coletor de impostos, gente tão simples, do mesmo jeito a igreja de Antioquia foi constituída pelo Espírito Santo de Deus, como com gente que veio de longe. Eu quero aplicar isso para você e para mim. Por que é que Deus nos colocou nessa igreja aqui? E que ministério Ele nos deu? Quem são os nossos profetas? Quem são os nossos mestres? Eles estão nos conduzindo na doutrina do Senhor? Eles estão zelando por nossa alma, como diz Hebreus? Eles estão preocupados com a saúde espiritual da nossa família? Eles estão pregando verdadeiramente a palavra de Deus? Porque, meus amados irmãos, não havia apóstolos. Como é que essa igreja funcionava? Essa igreja funcionava no poder do Espírito Santo de Deus, a despeito das pessoas. Algumas delas, esses 5 pelo menos, conheciam bem o Antigo Testamento, conheciam bem as tradições cristãs, conheciam os testemunhos dos apóstolos, conheciam os testemunhos de quem conviveu com Jesus Cristo, com certeza. Esse conhecimento fez com que eles fossem tornados líderes da casa de Deus. Então, nesse primeiro ponto, eu quero enfatizar isto, que uma igreja submissa ao Espírito do Senhor é estruturada não com engenheiros, administradores, é constituída por uma liderança que vem do Espírito do Senhor. Nós não somos uma organização comercial, nós não somos um clube, nós não somos uma instituição de caridade, nós somos a igreja do Senhor. E para que a igreja do Senhor cresça, ela precisa ter líderes vocacionados pelo Espírito Santo de Deus. Se você se sente chamado ou chamada para o ministério da palavra, para o ministério do consolo, para o ministério da contribuição, para o ministério, enfim, qualquer ministério que a Bíblia mencione, não perca o seu tempo pensando na sua vida pessoal e deixando a igreja para lá. Porque você foi salvo não para ter uma vida feliz do jeito que você imagina, mas uma vida feliz sendo regida pelo Espírito Santo de Deus. O que eu aprendo também aqui, em segundo lugar, é que o Espírito Santo intervém na igreja. O Espírito Santo intervém na igreja. Eu acho interessante o fato de que os crentes, os 120, estavam reunidos e de repente veio o Espírito Santo, não tomou conhecimento de ninguém ali. Eu me lembro do episódio na casa de Cornélio. Pedro chega e diz assim: vocês sabem que eu não devia estar aqui, vocês sabem que o judeu não se mistura com o gentil.
Mas o que eu vim fazer aqui? Como se não soubesse. O que eu vim fazer aqui? Não, você veio falar de Jesus, então fale de Jesus. Muito bem, ele começou a falar de Jesus e o texto diz que ele nem terminou o sermão. O Espírito Santo interveio e naquele mesmo momento o fenômeno que aconteceu com eles lá atrás aconteceu na casa de Cornélio. O Espírito Santo não perguntou se Filipe era apóstolo para fazer cura, para ser um evangelista poderoso. Ele simplesmente operou em Filipe. Agora, neste trecho aqui, a Bíblia fala que enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Pode ser que um profeta tenha sido usado para que o Espírito de Deus declarasse a sua vontade. Pode ser que aquilo tenha alcançado os corações de todos. O texto não diz. Mas o que a gente precisa lembrar é que, como a igreja é gerida pelo Espírito Santo, a igreja tem que fazer o que o Espírito Santo manda. Eu me lembro que, em certa ocasião, tive o privilégio de conversar com o pastor Eliseu Queiroz. E ele disse uma coisa que eu não sei se os presbiterianos teriam coragem de fazer. Ele disse assim: pastor, ele me disse, pastor, aqui na Assembleia de Deus é assim, se Deus coloca no meu coração que um crente tem que se mudar da casa dele e ir para um bairro que não está alcançado ainda, eu chego no crente e digo: irmão, se mude de casa, Deus está me mostrando que você tem que mudar de bairro. E o crente ia. E abria na sua casa um ponto de pregação da Assembleia de Deus. Ele diz: é por isso, pastor, que a minha igreja tem 12 mil membros em Jundiaí. Isso ele falava quando ele era o pastor titular. Quando foi isso? Tu lembra quando foi isso? Década de 80? Década de 80. Hoje nem os assembleianos fazem mais isso. Mas eles faziam. E sabe o que acontecia? Deus despertava entre eles os mestres. Deus despertava entre eles os profetas, porque Deus supria. Parece que realmente Deus tinha um plano. E quando a gente olha para a Escritura, a gente pensa que é muito fácil. Você olha, a igreja conta com Barnabé e Saulo, eles são excelentes professores da escola bíblica dominical, eles aqui são os mentores de todo o projeto da nossa igreja. A gente não pode abrir mão deles, porque eles são preciosos demais para nós. Eles vão fazer falta. Será que ninguém está percebendo isso? Não, mas a igreja não estava nesse ponto de discussão. Sabe como é que a igreja estava quando o Espírito falou com ela? A igreja estava adorando e jejuando. O jejum não era a prática principal era a adoração. E eu tenho alguma palavra a respeito disso, porque quando nós olhamos para toda a Escritura, nós vemos fórmulas de adoração. Hoje, ao começar o culto, o Salmo 106 foi nossa referência de como é que nós devemos adorar a Deus, não é? E nós devemos adorar a Deus em todo o tempo. Mas a adoração não é apenas uma adoração formal, um programa que a gente marca horário. A adoração é um processo
de dependência, de confiança, de entrega, de testemunho. A adoração é uma vida. E quando nós olhamos para o texto, nós podemos até imaginar que estavam num culto qualquer e de repente Deus disse: me separem Barnabé e Saulo. Mas é possível que no cotidiano, no dia a dia, aquela impressão, aquela palavra, aquele encorajamento, aquela determinação do Espírito Santo de Deus tenha vindo e tenha marcado a igreja para sempre. Porque o Espírito disse: eu tenho uma obra para vocês. Qual é a obra que o Espírito Santo tem para nós, gente? Como nós sabemos qual é a obra que o Espírito Santo tem para a Igreja Presbiteriana de Jundiaí? Se você disser assim: olha, isso é a responsabilidade do conselho da igreja, eles que têm que procurar saber. Não. Você é dessa igreja, vocês têm que saber que o Espírito Santo é quem comanda essa igreja, porque Jesus é o cabeça dela, e ele tem um propósito para essa igreja, na cidade, no bairro, no estado, onde quer que for. E quando a gente pensa no ministério da igreja, nós devemos nos lembrar que ele não salvou só a gente, ele salvou um monte de gente aqui em Jundiaí, e todos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, têm que pensar do mesmo jeito. Onde está aquilo que o Espírito Santo deseja para nós? Não será nada diferente do que a Bíblia estipulou, com certeza. Mas ele pode dizer assim: eu quero que vocês testemunhem no bairro tal, eu quero que vocês testemunhem no outro bairro lá, eu quero que os crentes aqui abram suas casas para grupos pequenos, eu quero, ele tem o direito de querer? Lógico que tem. Foi ele que nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, foi ele que nos trouxe para a luz do Evangelho, foi ele que nos selou com a graça eterna de Deus, com a sua própria pessoa. Ele tem o direito de dizer assim: eu quero que essa igreja seja, para mim, esse instrumento aqui. Portanto, a gente tem que ter apego, sim, aos irmãos de fé. Eu me lembro, quando a gente começou a multiplicar a igreja aqui em Jundiaí, que os crentes me diziam assim: ah, pastor, mas ir lá na sede é tão bom, ficar aqui é tão pequenininho. Vocês estão parando para pensar, não? Porque talvez isso ocorra com vocês. Ah, eu venho lá da China para assistir culto aqui, porque eu gosto daqui. E daí que você gosta daqui? Eu dizia para os meus presbíteros naquela velha época: eu prefiro 5 igrejas de 100 do que uma de 500. E por que razão eu dizia isso? Porque as lideranças se multiplicam. Em vez de nós termos 3, 4 casais que cuidem das crianças enquanto esse sermão longo é pregado, nós temos 3, 4 casais em cada uma das igrejas. É claro que o poder financeiro de uma igreja de 500 é muito maior do que... Mas nós não vivemos do dinheiro. Nós vivemos do poder do Espírito Santo. Então é necessário nós termos o discernimento do que aconteceu em Antioquia. Deus disse: eu quero que vocês separem esses 2, que são os principais, são colunas aí na igreja. Eu sei que vocês gostam de Barnabé, eu sei que vocês aturam Paulo, porque é assim, não é? Um era abençoador, pastoral,
o outro era determinado, era estúpido eventualmente. Mas os dois vão se tornar uma dupla que vai, através do ensino, entrando nas sinagogas, pelas cidades onde vão passar, eles vão atrair pessoas para Jesus Cristo, e esta era a vontade do Espírito Santo. O que fazer nesta hora? E aí, então, se eu entendo que é o Espírito que estrutura a igreja por meio de seus profetas e mestres, eu também devo entender que ele comanda a igreja e ele distribui a missão, ele separa as pessoas e agora ele responsabiliza a igreja por isso. Como assim? O texto nos diz que então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Algumas ações aqui que são muito importantes. A igreja não pode fazer coisas espirituais sem estar conectada espiritualmente com Deus. Não se trata de gestão administrativa, gente. Se trata da percepção da vontade de Deus. Ou vocês acham que a nossa igreja funciona sem Deus? Se ela estiver funcionando sem Deus, apesar do nome de Deus ser invocado aqui, ela não tem razão para existir. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que além de cada crente ter que ser comandado pelo Espírito Santo de Deus, a igreja também precisa ser comandada pelo Espírito Santo de Deus. Os homens que lideram a igreja, os pastores e os presbíteros, não precisam necessariamente ser pessoas da mais alta cultura, da mais alta capacidade empresarial, da mais alta capacidade intelectual. Eles precisam ser homens de Deus, porque eles precisam estar atentos ao que o Espírito Santo fala. E eu fico pensando no fato de que a igreja precisava ser envolvida, não apenas os 5. Alguém falou, separai-me Barnabé e Saulo, e os 5 disseram, tá bom, vão embora. Não, isso envolvia toda a massa, todo o povo de Deus. Porque todo crente, afinal de contas, ainda que não tenha nada a ver com a família do pastor ou com a vida do pastor, tem um compromisso com o pastor. Porque ele tem que trazer o recado de Deus. E você tem que orar por ele, para que ele não traga besteira vinda da cabeça dele. Deus disse, eu estou contra os profetas que sonham um sonho e dizem, ele disse. Eu não disse nada, mas eles dizem que eu disse. Eu sou contra esses profetas. Então, o que a gente percebe aqui é que a igreja foi envolvida no processo de encaminhar esses dois para o ministério do Espírito Santo, para o ministério que o Espírito Santo queria dar a eles. E eles usaram uma coisa que nós enxergamos no batismo de pessoas aqui na igreja, que é a imposição de mãos. Eles usaram, quando a gente consagra um obreiro, um diácono, um presbítero, um pastor para o ministério, não se trata de transferência de autoridade de homem para homem, mas a imposição de mãos aqui é como se fosse uma bênção e um compromisso. Deixa eu fazer uma enquete rápida aqui. Qual de vocês, pai ou mãe, não fica comovido, bastante comovido, quando você coloca a mão sobre a cabeça dos seus filhos?
e diz para eles: meu filho, minha filha, eu te amo e eu suplico que Deus te abençoe e te fortaleça. Quem não fez isso até hoje? Quem não ficou emocionado de fazer isso? Pois é, a igreja fez isso. A igreja pediu que os dois viessem ali, ou na casa, ou no espaço aberto, e ali a igreja impôs suas mãos sobre eles, dizendo: vão na graça do Senhor. A nossa igreja, meus irmãos, a nossa igreja tem uma expressão do reinado de Deus na vida dos que creem em Jesus Cristo. Na nossa Constituição está escrito que a igreja tem por fim prestar culto a Deus em espírito e em verdade, pregar o evangelho, batizar os conversos, seus filhos menores sob sua guarda, ensinar os fiéis a guardarem a doutrina, prática das sagradas escrituras do Antigo e do Novo Testamentos, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, portanto, é a instância pela qual nós enviamos pessoas. Nós todos somos responsáveis pelos ministros que estão aí. Quando eu era responsável pelos seminários da Igreja Presbiteriana do Brasil, o nosso grupo orava assim: Senhor, dá-nos candidatos que sejam honestos contigo. Nós não queremos pessoas que sejam fraudulentas, pessoas que não tenham outro recurso e vão para o seminário para depois serem sustentados pelas igrejas como pastores e pastores negligentes, pastores não vocacionados. Eu tive a tristeza de, nesses 46 anos de ministério, assistir muita gente que começou no ministério voando baixo, demonstrava uma capacidade imensa. Alguns se tornaram gays, outros adulteraram, outros roubaram igrejas, outros se tornaram teólogos modernistas, fugiram completamente das Escrituras, mas outros cresceram, se fortaleceram no Senhor, se tornaram conhecidos do Brasil inteiro, se tornaram pessoas que estão sustentando a mensagem do Evangelho com suas vidas. Eu me assusto quando eu vejo a dimensão que alcançou o Lidório. Lidório é um pastor. A dimensão que alcançou o Hernandes. Eu vi esses meninos no seminário, gente. A dimensão que alcançaram alguns que simplesmente a igreja cuidou deles. Porque este é o ponto. Nós precisamos cuidar dos nossos. Aqui nós temos gente que se candidata ao ministério, não é? O Mateus está querendo isso, não é? Deus está chamando você para isso, não é? Vai chegar um tempo em que a gente vai ter que dizer: eu sinto no meu coração, pelo Espírito do Senhor, que Deus vocacionou o Mateus. Porque Deus tem que dizer ao Mateus: eu te vocaciono para o ministério. Mas nós precisamos enxergar e no coração entender isto. E a nossa igreja aqui
tem a missão de levantar profetas e mestres, tem a missão de enviar os crentes mais valorosos para o trabalho missionário, tem a responsabilidade de amparar os que são chamados no seu seio para uma tarefa especial, seja o ministério pastoral, seja o ministério missionário, seja o ministério entre instituições que necessitam da mão de obra evangélica. A nossa igreja não pode ser uma igreja que assiste culto tão somente. Que hoje seja um ponto de virada para a nossa igreja, como foi em Antioquia naquele dia.